Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Você está ouvindo o programa Mensagem de Paz. Apresentação: Evangelista Davi Matias. Amiga FM. Esse programa é uma bênção. Conhecendo a Palavra de Deus. Muito bem, meus amigos, meus prezados irmãos, que alegria, que prazer, o Senhor nos concede mais esta tão boa oportunidade e chegou o momento de nós transmitir uma palavra de Deus ao teu coração. Olha, nós estamos falando hoje sobre este tema, um novo homem em Cristo Jesus. E eu diria, basta de vida velha, não é mesmo? O que é vida velha no sentido bíblico, no sentido cristianismo? Vida velha é a vida do pecado, a vida da mentira, a vida das promiscuidades, da perniciosidade, das coisas erradas, de que as pessoas sem direção alguma, sem o controle algum, parece que só tem a opção pecar, pecar e pecar. Isto não é bom. Isto que o sentido bíblico chamamos de a vida velha. Mas quantas milhares de pessoas aceitaram a Jesus como Salvador? Você tem ideia, no IBGE aqui no nosso Brasil, a estatística em 2010, eu lembro que a estatística constou que passava de 42 milhões de evangélicos no Brasil. É um número bastante expressivo. E essas pessoas, quantas delas viviam no estado errante, viviam numa vida depravada de pecado, mas um dia ouviu a palavra de Deus, como eu ouvi, como você ouviu, como você está ouvindo agora a palavra de Deus, ouvindo o vinde de Jesus, e experimentaram uma nova vida, a nova vida em Cristo Jesus. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, Jesus, embora sendo Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Estamos falando da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Estamos falando do Salvador Jesus Cristo. Um homem nascido de mulher, mas gerado do Espírito Santo, como todo mundo conhece a história do nascimento de Jesus. Viveu, trabalhou, anunciou o reino de Deus, fundou a igreja dos crentes, dos apóstolos, a igreja apostólica, e que até hoje o povo de Deus ainda continua anunciando a mensagem gloriosa de Jesus, levando o evangelho da salvação, falando contra o erro, o evangelho vivo, o evangelho verdadeiro, o evangelho legítimo. Vai de encontro, vai contra as maldades, as mazelas, vai contra o adultério, contra a corrupção, contra o roubo. O verdadeiro evangelho está dizendo, está errado. Você que vive no pecado está errado, está caminhando para a perdição eterna. O verdadeiro evangelho conduz o homem, pode ser o maior pecador, para o caminho da salvação. E quando este homem, quando esta mulher encontra este caminho verdadeiro, encontra este caminho de salvação, recebe vida nova, glória a Deus, agora vivendo em Cristo e não mais no mundo. O ser humano, quando nasce, já nasce em pecado.
o chamado pecado original. É inocente, é guardado ainda na inocência. Mas basta chegar a uma idade de entendimento que já não é mais inocente, agora consciente. A primeira chance que esse ser humano vai encontrar é para pecar. E encontrando esta primeira chance para pecar, aí pratica, aí é o pecado experimental. As pessoas experimentam pecar. E o pecado mancha a alma. E nós entendemos, nós conhecemos que com a alma manchada não pode nunca ver o reino de Deus manchado do pecado. Mas quando encontra com Jesus, quando encontra com a salvação, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, limpa a nossa mente, os nossos olhos, as nossas palavras, o nosso corpo, nos santifica. O nosso Deus, através da palavra do Evangelho de Cristo Jesus, nos santifica em tudo, e todo o nosso espírito e alma e corpo fique plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de Jesus. E é tudo que nós precisamos, tudo que eu preciso, tudo que você precisa é estar sendo conservado, irrepreensível e em santidade para a vinda de Jesus. Isso requer melhoramento, isso requer aperfeiçoamento, isto requer trabalho, luta, esforço. Olha o que diz o apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, o verso 11, 12 e 13. Aos Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a santificação, edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A palavra de Deus nos informa que é possível sim melhorar. Você pode olhar para você mesmo, eu olho para mim mesmo, e quando nós examinamos a nós mesmos, encontramos tantas falhas, tantas imperfeições. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, cada dia mais, nós nos aproximamos de Deus, nós unimos com os nossos irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus, Ele mesmo, Ele quem? Deus, Jesus, Ele deu o ministério, os dons ministeriais para homens, para apóstolos, profetas, para evangelistas, pastores, doutores, sabe, para que um possa ajudar o outro a melhorar. Eu faço parte do ministério da igreja. Eu sou um ensinador da palavra de Deus. E quando eu estou ensinando a palavra de Deus, alguém está melhorando, alguém está ouvindo, alguém está tendo a oportunidade para melhorar cada vez mais. Enquanto isso, eu também estou sendo melhorado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela tanto endireita para lá como para cá, tanto fala com o outro como fala comigo mesmo. E muitas vezes eu ouço a palavra de Deus dizendo para mim, melhorar, melhorar. E é isso que estamos fazendo, servindo ao Senhor, consagrando as nossas vidas e orando cada dia. Quero dizer, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E vamos nos aperfeiçoando, porque nós temos uma obra, a obra do ministério. Isso quer dizer que cada pessoa que ingressa na igreja, no evangelho, na obra de Deus, todos têm um trabalho a fazer. Deus tem trabalho em sua obra para todos os cristãos. E aí nós vamos chegando no ministério para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo aqui na terra é homens e mulheres, membros da igreja, crentes, salvos, libertos, indo para o céu. Porque vamos batalhando, porque vamos chegar até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. O nosso Deus nos ajuda, Jesus nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda, a palavra de Deus nos ajuda a caminhar para essa perfeição. E olha o que diz aos Hebreus 12, o verso 2.
Aos Hebreus 12, o verso 2, a palavra de Deus diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Jesus fez tudo por mim e por ti, e ele agora está ao lado de Deus, intercedendo por nós. Ele é o consumador, quer dizer, ele é o que nos inteira, é o que nos completa, ele é o que nos supre, ele é o que nos ajuda a cada dia melhorar mais, e é para ele que nós estamos olhando. Olha alguns exemplos da palavra de Deus. Por exemplo, no livro de Gênesis 17, o verso 1, diz assim, Gênesis 17, o verso 1: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto entre ti e mim, e multiplicarei grandissimamente. Olha aqui Abraão, amigo de Deus. Olha aqui Abraão, servo de Deus. Abraão, homem que andava com Deus, mas precisava de perfeição, assim como eu e você estamos carentes de perfeição. E Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Está dizendo para mim, está dizendo para você, para todos nós: andemos na presença de Deus para que possamos ser perfeitos. Olha que bênção, que coisa linda. E diz mais aqui, ó, que se nós formos perfeitos, ele vai pôr o conserto, a aliança dele entre nós e Deus. Ele vai pôr a sua glória em nós, a sua aliança, o seu conserto em nós. Ele vai nos guardar, ele vai nos dirigir. Nós vemos também aqui em São Mateus, capítulo 5, o verso 48 diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É possível nós sermos, é possível nós chegarmos lá. Vamos batalhar. Olha, precisa de esforço. Olha o que Deus disse para Josué 1 e o verso 9, que diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quer dizer que se nós andarmos com Deus, esforçar para viver uma vida que agrada a Deus, Ele vai estar comigo, Ele vai estar contigo, Ele vai estar ao nosso lado. Basta nós decidirmos servi-lo com todo o coração. Isso aconteceu com Jó, Jó capítulo 1 e o verso 1, que diz assim: havia um homem na terra cujo nome era Jó, na terra de Uz. Jó, este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. São características, virtudes de Deus, que Deus dá aos homens, e Ele dá para nós também. Se nós quisermos a retidão, Ele nos faz andar na retidão, na sinceridade, Ele nos faz desviar do mal. Outro exemplo também está em Gênesis 5 e 24. Enoque andou com Deus. Olha que maravilha. Gênesis 6 e o verso 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, o verso 9, a parte B diz: Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Ah, meu amigo, vamos andar com Deus? Vamos servir a Deus? Vamos adorá-lo na beleza de sua santidade? Olha, é perigoso andar no mundo. No livro de Ezequiel 14, o verso 14, diz que havia um tempo ali que diz assim: olha, ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Isso quer dizer, meu amigo, que o povo andava na idolatria, servindo a deuses pagãos, a deuses que não é Deus, deuses menores, deuses que nada faz. E Deus não quer, Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus quer que nós sirvamos única e exclusivamente a Ele. E naquela multidão de gente, daquele jeito, não havia salvação. E aqui, se tivesse lá o Noé, o Daniel e o Jó, só esses três se salvariam, porque a humanidade estava tudo no pecado.
Mas hoje nós estamos lhe dizendo, Jesus está te chamando para vir a Jesus. Jesus está dizendo, vem pecador, vem morar, vem habitar, vem crer. Aleluia. Vamos orar. Quer entregar a tua vida a Jesus? Ore comigo nesse momento. Vamos orar, vamos. Vamos falar com Deus no momento de oração. Oh, nosso bom Deus, nosso bom Pai, graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória por Cristo Jesus. Graças a Deus que o Senhor é bom e as benignidades do Senhor são para sempre. Oh, nosso bom Deus, oh, nosso bom Pai celestial, honras, glórias, louvor, adoração a Ti, Pai Santo. Abençoa o amigo, irmão, ouvinte, todos que ouviram a palavra de Deus estão orando conosco agora. Ajuda essa família, esse homem, essa mulher. Ajuda essa pessoa que está agora precisando de um milagre, precisando de uma bênção. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus, opera um milagre, salvando, curando, libertando, tirando toda a maldade, todo o pecado. Limpa o coração, a mente, os olhos, limpa todo o corpo, toda a vida dessa pessoa, fazendo uma nova criatura. Salva, abençoa esta cidade, o Brasil, as nações, os governos das nações. Abençoa o país de Israel e a paz de Jerusalém. É o que nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém.